Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jazz aqui. Amiguinhos, hoje eu vou fazer um vídeo com vocês sem edição, tá? Então, se eu errar alguma coisa aí, eu vou falar, sinto muito, eu errei, vou voltar e corrigir, porque eu tô com muito pouco tempo para fazer edição de vídeo, tá, amiguinhos? Enfim, mas pense no conteúdo, nas coisas que você vai aprender aqui nesse vídeo. Hoje nós vamos corrigir aqui a prova do IF Sudoeste, que aconteceu no domingo. Hoje é dia 28 de novembro de 2023, certo? Aconteceu no domingo a prova IF Sudoeste de Minas, tá? E, claro, essa prova vai servir para vocês darem uma olhadinha aí para fazer as provas, né, do próximo fim de semana, IFMG, CEDAF, depois vai vir também FUNEC, etc. Então, use essas provas como simulação para você aprender mais, ok? Lembrando, amiguinhos, que nesta quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023, às 19 horas, no Google Meet, nós iremos fazer a revisão dos desesperados para as próximas provas. Amiguinhos, essa é a última revisão. Eu não vou fazer revisão na semana que vem, não vou fazer mais revisão esse ano, estou extremamente exausta. Então, se você quiser participar, o investimento é R$40. Aqui embaixo, ó, tá o número do meu Pix e do meu WhatsApp. Você tem que me mandar, né, o Pix nesse número e no mesmo número você me manda o comprovante para eu te colocar no grupo. Eu também aceito cartão de crédito, se você precisar, é só me chamar que eu te envio o link para você pagar no cartão de crédito. Amigos, não perca essa oportunidade de fazer a última revisão do ano para você arrasar nas provas que ainda restam, né? IF, CEDAF, FUNEC, às vezes você vai fazer também IF de outro estado, você vai ser muito bem-vindo. O que nós vamos tratar aqui é coringa e vale para qualquer prova de colégio técnico, beleza? No mais é isso, como eu disse para vocês, eu não vou editar esse vídeo, então eu vou acabar de gravar, já publicar ele no YouTube, e se eu errar alguma coisa aí, vocês vão me desculpando, tá bom? Então let's bora para esse vídeo, para essa resolução. Bem, essa primeira questão aqui, ela é uma questão de trinca pitagórica, né? Olha só, Rodrigo, Walter e Toninho compõem um trio de ataque do time de futebol de sua escola. Esse trio de ataque é conhecido como triângulo mágico. Qual que é esse triângulo, gente? A trinca, né? 3, 4, 5, olha só. Em que a posição relativa entre cada atacante permanece constante. Se Walter está sempre a 6 metros à esquerda do Rodrigo e Toninho se mantém a 8 metros à frente do Rodrigo, então a distância entre Walter e Toninho é qual? Então pensa assim, aqui está o Rodrigo, certo? Aí ele falou assim, ó, o Walter está 6 metros à esquerda, então eu vou andar 6 para cá e aqui vai estar o Walter, certo? E o Toninho mantém-se 8 metros à frente, então aqui, ó, 8 metros para cá está o Toninho, beleza? Então, né? Vamos pensar assim, esquerda e frente formam 90 graus, é como se fossem as direções, né, da rosa dos ventos, leste com norte, oeste, enfim. Aí aqui, ó, o que acontece? A distância entre Walter e Toninho vai ser a hipotenusa desse triângulo, certo? Que vocês já sabem que é 10, não é? Por causa do seguinte, existe uma trinca básica, que é a trinca pitagórica 3, 4, 5. Esse triângulo é o triângulo mais básico do Teorema de Pitágoras. Então, aqui todos os lados foram multiplicados por 2. Haja visto que o ângulo aqui também é reto, e você já tem 2 catetos proporcionais a 3 e 4. Então, é só multiplicar aqui, né, por 2, o 5, que é a hipotenusa, por 2, que vai dar 10. Se você não conhece isso, é só você chamar a hipotenusa de x e falar que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, né? Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 64, somando ali, ó, dá 100. Então, o valor de x é raiz quadrada de 100, que é igual a 10, né? Mais trinca pitagórica. Qualquer pessoa que assiste esse canal aqui já está ligada nessa fita. Se você não conhece, eu vou deixar aqui em cima, beleza? Ana Beatriz estava no supermercado e ao pegar um biscoito que está acostumada a comprar, percebeu que o peso do produto mudou. O que antes pesava 200 gramas, agora está pesando 164. O percentual do peso que foi diminuído em relação ao preço antigo é quanto? Ó, o preço antigo, né, o peso antigo era 200 gramas. O que diminuiu foi a subtração, né, de 200 menos 164. Você vai fazer essa continha aí no cantinho ou de cabeça. Isso é 36. Como ele te pediu em percentual, você vai transformar o denominador em 100. Como? Dividindo por 2 em cima e embaixo. Ó. 36 por 2 é 18, 200 por 2, 100. Então, aqui, ó, 18%, letra A. Em um tratamento odontológico feito em 2 sessões, Iago fez o pagamento de R$ 294, equivalente a 30% do valor orçado pelo dentista. Ao chegar à sua segunda sessão e terminar o tratamento, fez o pagamento do restante que faltava.
porém a dentista não encontrou a anotação em que o orçamento foi registrado. O valor que resta a Iago pagar é quanto? O que resta para ele pagar é 70%. Concordo? Porque ele já pagou 30%. Então, você vai falar o seguinte, 294 é 30%, então 70% é X. Observe uma coisa. Se você colocar 100% aqui, você corre o risco de errar. Daqui a pouco eu vou mostrar o porquê. Você multiplica aqui, ó, 30 vezes X, 30X, e 294 vezes 70. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 30, que está multiplicando X, e vou passar para cá dividindo. Eu não vou fazer continha desnecessária, ok? Qual que é a continha desnecessária? Multipliquei 70 aqui. De jeito nenhum que eu vou fazer isso. Vou cortar o zero. Somando os algarismos aqui, ó, 2 mais 4, 6 mais 9, 15. É divisível por 3. Então, eu vou dividir por 3, tá? Ó, 29 por 3 vai dar 9. 9 vezes 3, 27. Sobra 2. Aí, vai juntar o 2 com esse 4, vai dar 8. Então, isso aqui dá 98 vezes 7. Então, 98 vezes 7, pensa, se fosse 100 vezes 7, ia ser 700. Só que você está tirando R$2 de cada 7 vezes, né? Então, você vai tirar R$14 de 700. Então, vai ficar 686, resposta da letra C. Se você não entendeu, não tem problema. Você vai fazer a continha aqui, né? E vai achar a sua resposta. Beleza? Agora, qual que é o problema? Se você colocar 100 aqui, correto? Você vai chegar num resultado, provavelmente, que é o resultado, uma dessas alternativas, né? Então, se aqui fosse 100, ó, você ia multiplicar o 294 por 100 e depois dividir por 30, certo? Que daria 980. Então, você tem que tomar cuidado, porque se você calculasse esse 980, você estaria calculando o valor total, você ia ter que subtrair os 294 para chegar na resposta certa. Então, você ia fazer uma conta a mais desnecessariamente. Então, é melhor você colocar aqui o que realmente falta em termos percentuais para você achar o valor em dinheiro, para não ter que fazer conta de menos e nem correr o risco de, porque você vê o X aqui, vir aqui e marcar a resposta que não é correta, beleza? Muitos donos de mercadorias recorrem a grandes redes de supermercado para comprar produtos para revenda. Para revender em sua mercearia, Maria Clara foi a uma rede de supermercados comprar pacotes de arroz de 5 quilos e pacote de feijão de 1 quilo, com valores de R$20 e R$7 respectivamente. Sabendo que ela comprou 500 quilogramas, o valor gasto foi de R$2.300, quantos pacotes de arroz e feijão foram comprados? Olha só, essa questão você pode fazer ela por sistema de equação? Pode, né? Você vai colocar o seguinte, que ela comprou A pacotes de arroz, custa R$20 cada pacote de arroz, e F pacotes de feijão, e cada pacote de feijão custa 7. Então, 20 pacotes de arroz mais 7 pacotes de feijão, multiplicados o preço, né? Aliás, não é 20 pacotes de arroz não, tá? É R$20 vezes cada pacote de arroz. R$7 vezes a quantidade de pacotes de feijão. Isso vai dar 2.300. E quando você somar A mais F, que é a quantidade de pacotes, vai dar 500 quilogramas, né? No caso ali. No caso aqui, você tem que pôr 5A, porque os pacotes de arroz vêm de 5 em 5, né? De 5 em 5 quilos. Então, 5 vezes a quantidade de pacotes de arroz, mais 1 vezes F, porque cada pacote de feijão é 1 quilograma, né? Isso vai dar 500 quilos, tá? Isso aqui é um sistema de equação, você vai isolar ou fazer pelo método da adição e achar. Pronto. Agora, você pode também testar a alternativa, que eu acho muito mais prático, né? Por exemplo, 50 pacotes de arroz multiplicado por 5 dá 250 quilos, mais 250 de feijão, ok. Poderia ser esse, pela quantidade de quilogramas. Aqui, ó, 80 vezes 5 vai dar 400, mais 100 aqui vai dar 500, beleza. Se eu multiplicar aqui por 5 vai dar 450, mais 50 tá no páreo. 94 vezes 5, se você multiplicar 94 vezes 5, olha só, 94 vezes 5. 94 vezes 5. E somar mais 60, que é o que está ali, tá vendo? Ó, aqui mais 60, não vai dar os 500. Então, essa aqui nem pode, porque não dá 500 quilos, ok? E aqui a mesma coisa, ó, 100 vezes 5 já dá 500, mais 80 daria 580 quilos. Então, essas aqui, você nem testaria elas, beleza? Agora, fazendo aqui, ó, 50 pacotes de arroz, cada pacote é 20, então dá R$1.000. 250 de feijão, cada pacote é 7, se você fizer essa continha aí, vai dar 1.650, né? Ó, 250 vezes 7, se eu não fiz conta errada, 1.750. 14 mais 2, tá, que foi 3, desculpa. 1.750. Que você somar, não vai dar o valor que foi falado. Então, você nem precisa somar, só de você ver a ordem de grandeza aqui, você já vê que não é. Agora, aqui vai dar, olha só, 80 pacotes de arroz.
é 20, 80 vezes 20, 1.600. 100 vezes 7 vai dar 700. Quando você somar aqui, né, 1.600 mais 700, vai dar 2.300, que é exatamente o que ele gastou. Então, essa aqui é uma questão típica para você testar a alternativa na hora da prova, se você não quiser fazer o sistema. E por que eu falo isso, né, de fazer sim sem fazer sistema? Você pode fazer do jeito que você quiser, isso é livre. Mas, porque aqui quando você elimina as alternativas, e sempre tem alternativa que você elimina só de fazer uma simples inspeção que não está dando a quantidade de quilogramas, por exemplo, você já confere se aquele valor está dando o resultado que está no enunciado, né? E não corre o risco de trocar, porque às vezes eles dão as opções trocadas. Por exemplo, foi 80 de arroz e 100 de feijão. É muito comum eles colocarem 100 de arroz, por exemplo, e 80 de feijão, trocar essa ordem. E o aluno trocar, porque ele usou X e Y aqui e confundiu as letras, né? Então, essa é uma excelente questão para testar a alternativa, vai ser bem mais rápido também, tá bom? Questão 17. Considerando que a cada 10 metros de profundidade no mar, a pressão que a água exerce sobre o corpo é de 1 atm e que a pressão atmosférica no nível do mar é 1 atm, qual é a lei de formação da função P de x, onde P é a pressão total atmosférica e da água do mar, né, sobre o corpo, e x é a profundidade em metros no mar. Então, vamos pensar no esquema aqui. No nível da superfície da água, você já tem 1 atm, que é a pressão atmosférica. Aí, quando você desce 10 metros, você vai ter mais 1 atm. Então, 10 metros vai ter mais 1 atm, certo? 20 metros, você vai ter mais 2 atm, ou seja, no total você vai ter 3 e assim sucessivamente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar na distância, por exemplo, 20, e dividir por 10, para você achar a quantidade de atm só da água, mais 1, que seria da parte acima da água, correto? Então, você vai dividir a profundidade x por 10, para você ter a parte só da água, que é como se fosse o peso da água, mais 1 atm, que é o peso da atmosfera sem a água. Portanto, a resposta aqui, né, gente, é a letra B, ok? Questão 18. Para decorar uma festa junina, Ian comprou folhas de papel de seda para fazer as bandeirinhas. Em uma folha, ele distribuiu as bandeirinhas para cortá-las conforme na figura abaixo. Com base nas informações apresentadas anteriormente, qual é o desperdício em cada folha de papel? Olha só, isso aqui não tem uma forma única de calcular, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, vou passar uma linha aqui e vou calcular a área de cada triangulinho branco desse, multiplicar por 12, porque eu tenho 3, 6, 9, 12, e vou somar com essa beirada aqui, que é essa margem, digamos assim. Então, vamos pensar em cada triângulo desse. Olha só, esse triângulo, ele vai ter 15 de base, porque aqui embaixo, ó, é 15 e é paralela aqui em cima, né? Então, isso aqui mede 15. E a altura aqui, ó, ela vai ser quanto? Se tudo aqui é 15 e aqui é 10, então esse pedacinho aqui é 5, ok? Então, os triangulinhos, eles vão ser 15 vezes 5, é base vezes altura, sobre 2, certo? Vezes 12, porque eu tenho 12 triangulinhos, ok? Mais, aqui, ó, eu tenho 15 mais 15 mais 15, então dá 45. Se tudo era 50, então esse trecho aqui, ele vale 5. Então, vou fechar aqui em cima, ó, ele vai ter 5 por 70, então mais 70 vezes 5. Mais, se aqui tudo é 70, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 lados de 15, 4 vezes 15, 60, então para cá sobrou 10. Jess, tá falando muito rápido, é porque eu tô fazendo essas continhas de cabeça, qualquer coisa você tem que pausar o vídeo. Fazer 15 vezes 4, 60, né? Enfim, tá? Qualquer coisa vai fazendo aí. Mas o que eu tô explicando aqui é o raciocínio. Então, se aqui é 10 e aqui é 45, porque é 3 vezes 15, né? A gente consegue calcular esse último retângulo aqui, ó, que é 45 vezes 10, já vou pôr 450 de uma vez para não render, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó, 12 dividido por 2 é 6, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 15, ó, se fosse 3 vezes 15 ia dar 45, então vai dar 450, 7 vezes 5, 35, com zerinho, mais 450, 450 mais 450 é 900, 900 mais 350, pensando em dinheiro, ó, pensa em dinheiro, 900 mais 350, se você pôr 100, vira 1.000 no 900, aí sobra 250, 1.250, resposta aqui da letra C. Questão 19. Considere as seguintes afirmativas sobre a função que está dada aqui. Ele pede para calcular o vértice, os pontos de interseção com o eixo OX, quer dizer, as raízes, né? E o ponto de interseção com o gráfico OY, que é o C da equação. Então, aqui, ó, antes de calcular o vértice, né?
eu vou fazer isso aqui fora da ordem que foi pedido. Primeiro eu vou abrir o parêntese, lembrando que isso aqui vai ser o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, não é, amiguinhos? Então, o quadrado de 2x é 4x ao quadrado, ok? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, 2 vezes 2x, 4x. Vezes 6, 6 vezes 4, 24, com sinalzinho de menos. 6 ao quadrado, 36, menos 4. Então, isso aqui, ó, 4x ao quadrado menos 24x mais 32 é a função do segundo grau. Aqui na 3, ele fala que o ponto de interseção com o eixo y é 0 e 3. Se o C foi 32, então vai ser 0 e 32, certo? Esse ponto de interseção com o eixo y, certo? Que é OY aqui, é o C da equação. Então, essa daí, a 3 está errada. Onde a 3 estiver, nós não estaremos. Então, aqui está errado. Aqui também está errado e aqui também está errado. Beleza? Agora vamos ver as outras. Como na segunda a gente vai tirar raiz, eu posso fazer uma coisa. Eu posso dividir somente para tirar raiz, tá? Todos os termos por 4. Então, olha só. Se eu dividir por 4, aqui fica x ao quadrado menos 6x mais 8. Só para tirar raiz, entendido? Para calcular o vértice, por exemplo, eu não posso usar essa equação aqui. Então, eu vou pensar em dois números que eu multiplique e dá 8 e que eu somo e dá o b com o sinal trocado. Porque o A aqui é 1, esse é o método de soma e produto, para quem não conhece, está aqui. Se você não conhece método de soma e produto, ou não gosta, não quero, etc., você faz por fórmula de Bhaskara. Eu nunca vou fazer por fórmula de Bhaskara. Deus que me defenderá aí, certo? Porque 2 você multiplica e dá 8 e soma dá 6, é 4 e 2. Então, aqui ele colocou 2 e 4 e 0. Tá correto, né? Então, são os pontos cuja coordenada x é o 4 e o 2 e a y é o 0, porque está em cima do eixo x. Isso aqui, gente, eu desenhando o gráfico, é mais ou menos o seguinte. Essa parábola ela tem concavidade para cima, porque o A é positivo. O B dela é negativo. Então, ela desce aqui, ó, depois que ela toca o eixo y. Beleza? Se você não conhece o que isso significa, eu vou deixar linkado para vocês aqui um conjunto de 5 aulas para você aprender tudo que você precisa saber de função de segundo grau, tá? Quando o B é negativo, aqui ela desce, ok? O C é 32, então aqui, ó, seria o 32. As raízes são 2 e 4, beleza? Então, o x do vértice é o meio entre as raízes. Então, o x do vértice, com certeza, é 3, tá? Eu poderia fazer analisando o gráfico ou jogando naquela fórmula. X do vértice é menos b sobre 2a. Aí, eu pego a original, tá? Se bem que para o x do vértice, eu poderia jogar nessa aqui também, tá? Porque é o seguinte, só para explicar rapidamente, quando eu tiro as raízes nesse método de dividir ela aqui, ó, o que eu estou fazendo é criar uma outra equação. Por exemplo, nesse caso, eu estou criando uma equação bem mais aberta, assim, ó. Tá vendo, ó? Eu estou criando uma equação, essa aqui, ó, eita, pera, aqui, ó, uma coisa mais ou menos assim. Essa aqui é essa azul que eu acabei de criar, é uma outra parábola, mas ela passa pelas mesmas raízes. Então, o x do vértice dela é o mesmo. Mas para você não criar o mau hábito, você vai sempre pensar assim, quando eu estiver falando de vértice, eu vou pegar a equação original, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o menos b, então é o b com sinal trocado, porque o menos é o trocador de sinais da matemática. Então, aqui é 24 sobre 2a, 2 vezes 4, 8, 24 dividido por 8, 3. Então, pela fórmula ou pela análise do gráfico, que o x do vértice é o meio entre as raízes, porque ele é o eixo de simetria da parábola. Então, desse lado e desse, o 3 é que está no meio. Aí, agora, para calcular o y do vértice, eu posso jogar na fórmula. Qual fórmula? Y do vértice é menos delta sobre 4a, aí eu vou calcular o delta dessa equação e dividir por 4a. Só que, preste muita atenção, eu estou falando de vértice, não estou? Então, você esquece essa equação aqui, não pode tocar em equação mexida quando você está falando de vértice, tem que ser na original, tá? Para calcular o delta, você concorda comigo que eu vou ter um pouco de trabalho, tem um 24 aqui, então é melhor eu jogar a coordenada x do vértice na equação, que eu vou achar o y correspondente. Afinal de contas, o ponto vai estar na própria equação da parábola. Então, são duas fórmulas. Ou você joga na fórmula, ou você joga o x do vértice para achar o y do vértice. Então, olha só. 3 ao quadrado, menos 24 vezes 3, mais 32. Entendido? Joguei o x para achar o y correspondente. 3 ao quadrado é 9 vezes 4, 36. 24 vezes 3, 72. Mais 32. Ó, eu devo R$72. Aí eu pago 32, fico devendo 40. Se eu pago 36, fico devendo 4. Então, aqui é verdadeiro, ó. Certo? Então, a 1 e a 2 são verdadeiras, a resposta correta é da letra B. Lembrando, se você está capenga em função do segundo grau, se joga nisso aqui, que essa matéria é simplesmente a que mais cai em todos os colégios técnicos do mundo.
Breno, Gabriel e Roger são 3 amigos que estão no 7º ano do ensino fundamental. Houve um dia que, no intervalo para o recreio, eles perceberam que cada um havia levado de sua casa um chocolate de uma mesma marca. Breno levou para a escola metade da barra de chocolate da marca em questão. Já Gabriel levou a terça parte do chocolate e o Roger apenas 25% da barra. Apesar de diferentes quantidades que cada um havia levado, os 3 amigos decidiram dividir igualmente entre eles todos os chocolates que tinham. Desse modo, cada um dos colegas ficou com qual fração da barra? Presta muita atenção, né? O primeiro levou a metade, então ele levou 1/2 da barra, ok? Esse aqui levou a terça parte, ou seja, 1/3. E o último levou 25%. Ó, 25%, pense em moedas de 25 centavos. 25 centavos é uma moeda e 100 são 4. Então, 25% é a mesma coisa de 1/4. Então, se eu somar isso aqui, lembrando que o MMC é 12, né, porque 2, 3 e 4, o menor número que divide ambos é 12. E somar, eu vou ter o total que eles levaram. Então, olha só, 12 por 2, 6 vezes 1, 6. 12 por 3, 4 vezes 1, 4. 12 por 4, 3 vezes 1, 3. Então, juntos, eles levaram 10 mais 3, 13, 12 avos, certo? Aí, eu vou dividir isso por 3. Por quê? Porque eles vão dividir por 3 pessoas. Dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por 1/3, ó, porque se eu dividir por 3 sobre 1, eu vou multiplicar em cima pelo inverso, né? Conserva a primeira, multiplico pelo inverso da de baixo. Então, é só multiplicar por 1/3 aqui. 13 vezes 1, 13. 12 vezes 3, 36. Então, a resposta aqui, letra D. Toninho está quase sendo reprovado em matemática. Olha só, não assiste o canal Adiciona Dá Nisso, né, Beguinhos? Ele tirou 40 na primeira prova e 35 na segunda. A disciplina de matemática consiste em 3 provas, todas valendo 100 pontos cada. Ao final do período, calcula-se a média aritmética das notas dos alunos. Se a média for 60 ou mais, o aluno está aprovado. Qual a nota mínima que Toninho precisa obter na terceira para conseguir aprovação na disciplina? Então, olha só, na primeira ele tirou 45, na outra ele tirou 40. Ele precisa tirar mais x, certo? Eu vou dividir isso por 3 e tem que dar igual a 60. Porque ele falou, a média das 3 provas tem que ser 60. Não é isso? Então, 45 mais 40 mais a nota x, se eu dividir por 3 provas, vai ter que dar 60. Passa esse 3 para cá, multiplicando, ó, 60 vezes 3, 180. Se eu somo isso aqui, 45 mais 40 dá 85. Então, vai ficar assim, ó, x mais 85. Mas eu vou passar esse 85 para cá para não encher linguiça. Então, o valor de x é 180 menos 85. Então, 95, né? Socorro! Que tarefa hercúlea, hein? Tirar 95 não é para qualquer um, não, amiguinhos. Mas é isso, né? Quem mandou não vigiar no começo do ano, né? Olha que questão interessante é essa. Um número natural é denominado quadrado perfeito se ele é resultado de uma potência n ao quadrado, onde n pertence aos naturais. Sobre um determinado quadrado perfeito, o que é incorreto afirmar? Letra A, na decomposição de x, cada fator primo aparece uma quantidade par. Exatamente, isso é verdade, tá? Por quê? O que acontece? Quando você decompõe um número quadrado perfeito, por exemplo, 36, divide por 2, dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, isso é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tem que ser par os expoentes, por isso que ele falou, cada fator primo aparece em quantidade par. Né? O expoente é par, isso que ele quer dizer. Porque na hora de pôr aqui dentro do radical, você tem que conseguir simplificar os expoentes todos com 2 que está aqui. Então, essa daí é verdadeiríssima, tá bom? Letra B, x ao quadrado também é um quadrado perfeito. Claro, qualquer x ao quadrado, seja x um número natural, tá? Ele vai ser um quadrado perfeito. Natural ou inteiro, né? Mesmo que o x fosse negativo, o quadrado dele seria um quadrado perfeito, tá? Então, essa daí, claro que é verdade. A raiz quadrada de x é um número natural. Sim, se o x é um quadrado perfeito, a raiz quadrada dele é um número natural, né? Por exemplo, 121, ele é quadrado perfeito de 11, então a raiz de 121 é 11, que é um número natural. Correto. Letra D. Se y é um quadrado perfeito, então x vezes y também é quadrado perfeito. Claro. Por quê? Suponhamos o seguinte, ó. Eu acabei de fazer o 36, que é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vamos supor que eu multiplique ele por 49, que é 7 ao quadrado. Então, esse número aqui, que é o resultado dessa conta, ele é um quadrado perfeito. Porque quando eu multiplicar, todos os expoentes vão ser pares também. E vai dar para eu simplificar. Por exemplo, ó, 36 vezes 49 vai dar 1764. Se eu tirar a raiz quadrada, vai ser um quadrado perfeito. Quadrado perfeito quer dizer, né? Se eu tiro a raiz quadrada, não dá número com vírgula. Tá? Por exemplo, 20 não é quadrado perfeito. Se eu tiro a raiz, ó, dá número quebrado.
né? Então, aí, essa é obviamente correta. Agora, a última, então, né, por falta de opção, tem que ser a incorreta. Então, ela fala o seguinte, se y é um quadrado perfeito, então x sobre y é quadrado perfeito. Não. Pensa em dois quadrados perfeitos, por exemplo, 36 e 16, ambos são quadrados perfeitos. Mas se você colocar 36 sobre 16, a divisão entre eles não é quadrado perfeito, não dá nem para dividir, né? Dá para simplificar e deixar em forma de fração. Então, vai ser um número com vírgula, quebrado, um número racional, não inteiro, né? Então, olha só, 36 dá por 4, aqui dá 9, 16 por 4 dá 4, R$9 para 4 pessoas, 4,50, 2,25, né? 2,25 não é um número que tenha raiz quadrada, porque ele falou que esse número n, ele tem que ser natural, beleza? Você pode pensar em outros exemplos também, sei lá, 16 sobre 25, enfim, qualquer exemplo aí, se der um número quebrado, ok? 1 e 4, né? Ó, 1 por 4. Não vai ter raiz quadrada exata dentro do conjunto dos números naturais, correto? Que foi falado aqui, ó. Ele é resultado de uma potência n ao quadrado, onde n é um número natural, né? Então, é isso. Resumindo, então, a resposta da letra E. Vamos fazer a última questão, então, aqui da parte de matemática. A expressão a menos b ao quadrado menos a mais b ao quadrado dividido por a menos b mais a mais b ao quadrado, com a diferente de zero e a diferente de menos b igual a quanto? Bem, essa questão, vocês sabem, eu sempre ensino vocês aqui que pode testar sem alternativa, ninguém paga suas contas, ninguém vai estar olhando para você na prova. Mas eu vou resolver ela aqui da seguinte maneira, ó. Eu vou chamar a menos b de x. Preste muita atenção na substituição que eu vou fazer. E a mais b, aqui, ó, vou chamar de y. Só para eu não ter que ficar trabalhando com a e b, dá um pouco de preguiça de escrever, não dá? E aí, eu vou simplesmente trocar. Aqui, ó, isso aqui, então, é y, x, né, desculpa, isso aqui é y. Então, vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado. A menos b, então, aqui, x, aqui, y, e aqui também y. Vou fazer no off. Beleza? X vezes y mais y ao quadrado. Pronto. Porque aí, aqui, ó, eu enxergo que isso aqui é a diferença entre dois quadrados. A diferença entre dois quadrados, né, é um dos produtos notáveis mais comuns, é a soma pela diferença entre os termos. Então, aqui em cima eu consigo fatorar dessa forma, x mais y dividido por x menos y. E aqui ficou assim, ó, xy mais y ao quadrado, ó, xy mais y ao quadrado. Aqui eu consigo pôr y em evidência, porque aparece nas duas parcelas. Então, vai ficar como? Vai ficar y, que multiplica x mais y, né? Porque se eu tiro o y dessa parcela, fica só o x, aqui é y ao quadrado dividido por y, vai dar y. Porque aí, aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, cortei esse x mais y com esse x mais y, e restou para mim x menos y sobre y, ok? Lembrando que o x é a menos b, então vou voltar aqui para as letras originais, o y é a mais b. Só que presta atenção, tá vendo que aqui eu vou subtrair o y? Então, esse menos vai trabalhar aqui e aqui. Então, vai ficar menos a menos b. Cuidado com o sinal de menos, menos é perigoso, eu já falei isso com vocês. E aqui fica a mais b. Então, esse a corta com esse aqui, menos b vai dar menos 2b, dividido por a mais b, que é a resposta da letra A. Jess, tem como fazer isso testando a alternativa? É claro, né? Vamos pensar aqui num valor bom para a gente testar a alternativa. Recapitulando, o que você precisa para escolher valores para testar a alternativa, tá? Não pode ser os que foram proibidos aqui e não pode gerar ambiguidade nas alternativas. Porque, por exemplo, se você escolhesse, ele não falou nada do B ser zero, tá? Aliás, o B também eu acho que não poderia ser zero, porque poderia zerar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Se o B for zero, enfim, tá? Não vou fazer essa conta não, mas se você zerar o denominador nessa conta, ou se você chegar, escolheu dois valores, aí, por exemplo, a resposta A e a resposta C dá o mesmo resultado. Como é que você vai escolher, né? Qual que você vai pegar? Entendeu? Então, para testar a alternativa, você tem que pensar em valores pequenos e estratégicos. Eu escolhi ali o A igual a 1 e o B igual a 2. Tá? Poderia ser o contrário? Poderia ser o contrário. Poderia, vamos até fazer o contrário aqui, vamos colocar o A igual a 2 e o B igual a 1, para não dar negativo aqui, ó, certo? Ó, A igual a 2, B igual a 1. Então, 2 menos 1 é 1 ao quadrado, 1 ao quadrado. 2 mais 1, 3, ao quadrado, 9. Então, ficaria aqui 9. Eu nem vou pôr 1 ao quadrado aqui, já vou pôr o resultado de uma vez, né? 2 menos 1, ó, 2 menos 1 é 1. 2 mais 1, 3. E 3, que dá aqui ao quadrado, 9.
certo? Então, aqui, ó, eu tô devendo 9 e tô pagando 1. Então, eu vou ficar devendo 8, certo? 3 vezes 1, 3, mais 9, 12, ok? Aí, eu vou simplificar em cima e embaixo por 4. Em cima vai dar menos 2, embaixo vai dar 3, né? Então, olha só, se o B for 1, menos 2 vezes 1, vai dar menos 2. E 1 mais 2, 3, dá exatamente o mesmo resultado que eu joguei os valores aqui e que eu jogo na alternativa. Por quê? Que isso tem que dar sempre certo. Porque quando ele fala que é uma expressão simplificada, ela é igual, né? Ele falou, ela é igual o quê? Então, se eu jogar os valores de A e B aqui, nessa aqui tem que dar os mesmos resultados, certo? E observa que se você jogar nas outras, não vai dar 2/3 negativo. Então, é uma ótima maneira de fazer quando você não sabe como fatorar, beleza? Então é isso, amiguinhos. Fiz aqui a prova para vocês terem um simulado, né, para treinarem aí. Eu acho que essa prova está muito compatível com os níveis de FUNEC, certo? Principalmente. E algumas questões, como por exemplo, essa aqui, tá nível de qualquer colégio técnico, tá? Isso já caiu no Cefet, já caiu no Coltec, já caiu no Colune, já caiu no IFMG. Então, essas, algumas questões, elas estão assim, um nível coringa. Eu gostei bastante dessa aqui também. Eu até queria falar uma coisa sobre esse negócio de quadrados perfeitos. Números quadrados perfeitos têm uma quantidade ímpar de divisores. Eu já expliquei isso várias vezes. Ele tem todos os expoentes pares, mas a quantidade de divisores é ímpar, e isso só acontece se o número for um quadrado perfeito. Por exemplo, o número 4. Quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4. É uma quantidade ímpar de divisores. Por exemplo, 9. 1, 3 e 9. Quantidade ímpar de divisores. 16. Ele vai ter 1, 2, 4, 8 e o próprio 16 como divisores. Então, 5 divisores. Isso por quê? Porque quando você fatora um número par, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7 elevado à quarta potência. Existe uma regra para a quantidade de divisores, que é você somar 1 a cada expoente e multiplicar esse produto. Você lembra disso? Isso é uma coisa que sempre que eu falo, os alunos falam, nunca ouvi falar na face do planeta Terra. Pois é. Né? Para você calcular a quantidade de divisores de um número, você pega cada expoente e soma 1. Então, aqui 3 e aqui 5, ok? Como todos os expoentes são pares, quando eu somar mais um, todos os números vão ser ímpar. E quando eu multiplicar isso aqui, vai dar um resultado ímpar. Ó, 3 vezes 3, 9 vezes 5, 45. Ou seja, todos os números quadrados perfeitos, eles têm uma quantidade ímpar de divisores. Isso já caiu até em colégio militar, gente. Porque é um lado B da matemática que os alunos não lembram, né? Enfim, então eu achei essa questão legal para eu poder falar sobre isso. As outras questões, de fato, eu achei bem tranquilinhas, né? Essa aqui foi uma questão boa também, porque relembrou coisas de função de segundo grau, um pouquinho mais difícil. E essa aqui é uma questão comum também, poderia cair em qualquer prova sobre área achurada. Beleza? No mais, eu achei as questões bem tranquilas, né? Essa aqui para fazer para o teste de alternativa. Enfim, é uma prova, né, relativamente tranquila, mas sim muito boa para vocês estudarem aí para as próximas que virão. Beleza? Então é isso, amiguinhos. Não se esqueça do nosso compromisso na quinta-feira, tá? Para participar, é só me mandar o Pix de R$40 que eu te coloco no grupo. Beijo, amiguinhos!